E vamos lá para mais um vídeo aqui no seu domingo. Hoje falando das boas notícias da semana. Nós temos dividendos, temos Datacom abertos aí nessa última semana. Então, se você assiste os meus vídeos de domingo, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e vamos direto ao ponto. Primeiro começando com os dividendos. Olha só, o Banco Itaú divulgou não só proventos, resultado, recompra de ações e bonificações. Mas vamos começar aqui pelo dividendo primeiro e a gente vai comentando. Ó, vão ser dividendos e JCP, né, os dois aí, distribuídos da seguinte forma. Os dividendos no valor de R$ 1,25 por ação e os juros sobre capital próprio no valor de 33 centavos por ação. O montante total aí na casa de 15 bilhões, né, sendo que a base de cálculo aí utilizada será a posição acionária final registrada aí no dia 17 de fevereiro de 2025. Portanto, a Datacom, então, é o dia 17 de fevereiro, tá? Para você ter direito aí a esse pagamento em questão. E a data do pagamento vai ser no dia 7 de março, né? E será feito junto a outros pagamentos já anunciados anteriormente aí que ainda estavam pendentes de data para pagamento, como é o caso aí desses 27 e desses 31 centavos. Mas se a gente considerar aqui só o anúncio que foi feito agora, né, que ainda tem data com aberta, os valores já líquidos aí de impostos é de aproximadamente R$ 1,54 por ação, né? Para quem está comprado, por exemplo, aí nas ações do Itaú, nas ações preferenciais, na casa dos 34, só esse pagamento aí é cerca de 4,5% de yield, mas o banco já pagou, né, nos últimos 12 meses aí mais de 7% em dividendos nessa cotação aí na casa dos 34. Se a gente olhar, por exemplo, estimativas para dividendos, como o banco pode continuar pagando dividendo extraordinário e principalmente aumentar os lucros, o dividendo por ação projetado pelo mercado para 2025 e 2026 é na casa ali dos R$ 3,00, 2,80, né, especificamente para 2025, aproximadamente 3 por ação ali para 2026. E aí para quem está comprando em 34, é um yield ali de 8%, quase 9%, né? Então o Itaú, considerando a projeção de dividendos, se por exemplo viesse uma correção aqui nas cotações para perto dos R$ 30,00 de novo, né, não seria nada mal, seria uma bela oportunidade aí para a gente buscar um yield na ordem ali dos 10%, é ficar de olho aí nas ações do Banco Itaú, quem sabe volta uma correção aí mais à frente, tá? Mas além do dividendo aí que eu falei, o banco anunciou também bonificação para o investidor no fator de 10%, ou seja, a cada 100 ações aí que você tiver do banco, você ganha mais 10 sem precisar desembolsar dinheiro nenhum para comprar. A data para ter direito à bonificação é até o dia 17 de março de 2025. E além disso, o banco anunciou também recompra de ações, onde serão recompradas aí até 200 milhões de ações, né, segundo o comunicado ao mercado. Então, boas notícias aí, né, para o investidor do banco Itaú. Dividendos, JCP, recompra de ações e bonificação, além dos resultados trimestrais, que talvez é o principal destaque aí de interesse para o investidor, porque mais lucro sinaliza melhores dividendos à frente e valorização das ações. Ó. Então vamos ver resultado rapidinho. O lucro veio ali na ordem de 10,8 bilhões, crescendo 15,8% na comparação anual, e o resultado consolidado foi de 41 bilhões, crescimento de 16,2%, mantendo o ROI acima dos 22%. Portanto, bons resultados do Banco Itaú, impulsionado pelo crescimento de carteira, onde as margens financeiras e receitas de prestação de serviços e seguros, né, ajudaram também aqui no resultado. As despesas com provisão no comparativo anual vieram estáveis, sem grande expansão, que foi positivo ali para o resultado consolidado. Já no trimestre subiu um pouco, né, 7,7%. Segue sendo dado aí a se monitorar trimestre pós trimestre. Tem sido assim para todos os bancos, né? Mas não tem jeito. A carteira de crédito, quando cresce, como foi o caso aqui do Banco Itaú, veja que cresceu 6,3% no trimestre e 15,5% na base anual. Então, o banco naturalmente vai aumentar mesmo os provisionamentos trimestres à frente, né? A questão aqui é que isso não pode deteriorar o crédito, ou seja, os devedores não podem aumentar. E aí, nesse sentido, a notícia é positiva, né? A inadimplência que acima de 90 dias continua em trajetória de queda, o que é muito positivo, né? Hoje em 2,4%, então vem caindo aí trimestre pós trimestre, isso é muito bom. No geral, então, bons números aí do banco, né? Apesar que
as ações nem subiram tanto, né? Tendo em vista a forte alta ali dos últimos dias que a gente vinha observando na bolsa, né? Então, aparentemente, o mercado já esperava um bom resultado. Vamos passar para mais bancos aqui que divulgaram seus números nessa última semana. Destaque também para o Banco Bradesco, muito aguardado, né? Tendo em vista ali todo o contexto que o banco está inserido. Eu recebi até uma pergunta do inscrito, né? Bradesco é ação que sobe no boato e cai no fato? Perguntas aí dos inscritos lá no meu Instagram. Não acho que foi bem isso, né? Vamos ver os principais destaques. Primeiro, já eu dou a minha opinião, mas começando aqui, ó, no release, no balanço aqui do Bradesco, margens financeiras com clientes e também com o mercado, são as receitas de juros aqui nessa linha. Veja que vieram de crescimento no trimestre e no comparativo aí com o mesmo período do ano anterior, crescendo ali 3,3% e 4,7%. Ok, positivo, né? Mesmo no consolidado aqui de 12 meses sendo abaixo, vamos relevar aqui para o banco, né, porque o banco está se reorganizando, mas a margem com o mercado seguiu crescendo, isso é positivo. A grande linha de resultado, né, que segue sendo os provisionamentos aqui, tem caído bastante no comparativo anual. Daí nesse trimestre não foi diferente, caiu 29,1% e 24,9% no consolidado. Então, menores provisões ajudam no lucro do banco. Nessa linha aqui, muito bom. As provisões continuam diminuindo, né? Apesar que no trimestre, ó, a provisão subiu, assim como a gente viu para o Itaú, né? Mas no ano ainda é uma melhora relevante, né? O que mostra que o banco vem acertando na concessão de crédito. Agora, a margem financeira descontando os juros, ó. O grande destaque, né, novamente aqui, como tem sido observado também nos últimos trimestres, fica ali para a parte de operações de seguro, previdência e capitalização, crescendo 9,6% no trimestre e 16,6% no comparativo anual, e no consolidado cresceu também 7,5%, ou seja, segue salvando a lavoura para o Banco Bradesco, assim como as receitas de prestação de serviços também seguiram expandindo, né? Porém, aqui nós temos um outro lado, né, negativo. A gente vê aqui que as despesas seguiram sendo desafio também. Segue subindo, na base anual subiu quase 10%, né? Foram 16 bilhões ali de despesas contra 15 do trimestre passado. E aí na última linha, tirando ali os não recorrentes, então, ó, aí nesse caso a alta foi de 87,7% na base anual e 20% no consolidado, com o banco reportando 5,4 bilhões de resultado, né? E o ROI aqui atingindo 12,7% no trimestre. Novamente, então, né, números positivos em meio a números negativos. Vamos refletir aqui alguns pontos. Hoje eu não vou olhar no detalhe, né? Não é um vídeo de análise, mas pelo DRE aqui do banco a gente já imagina o que aconteceu. Ó. Por exemplo, na parte aqui de margens financeiras, né? O crescimento ele é oriundo de carteira de crédito. Sem olhar a carteira a gente já deduz isso, né? Até mesmo se a gente pensar nas receitas totais como um todo. Olhando nessa tela aqui, ó, fica mais fácil. Nessa tela você vê, pegando a margem financeira que eu falei, né, pegando também a prestação de serviços e seguros, previdência e capitalização. Veja que o crescimento então das receitas totais foi de 5,4% no trimestre e de 7,9% aí no comparativo anual. Aí você olha assim e fala, né? Nossa, né? Que bom, tá crescendo. Sim, beleza, positivo. Mas olha aqui o gargalo, ó, as despesas que a gente comentou. Enquanto as receitas, a gente acabou de ver ali, crescendo, como a gente viu, né, entre 5% a 7%, aqui as despesas estão batendo 10%. Despesas crescendo acima das receitas. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, né? E talvez por isso aí seguiu ali no mercado, pelo menos na última sexta, a bronca, né, com o Banco Bradesco, que fez as ações caírem ali mais de 3% no fechamento da semana, especificamente na sexta-feira, né? E aí eu chego na pergunta do inscrito: é a ação que subiu no boato e caiu no fato? Acho que não necessariamente, né? Porque quando a gente compara o movimento de alta do final do ano passado com o Banco Itaú, né, que seria um concorrente direto ali com o Bradesco, o movimento é bem parecido, né? O boato em questão que alimentou essa alta é que o mercado ainda acreditava, né, em condições econômicas melhores já em 2025 agora, né? O que não aconteceu, né? O que não vem acontecendo. Então, o sobe no boato e cai no fato, ele talvez é válido aqui para ambos os bancos, considerando esse movimento aqui específico. A questão é, daqui para frente, como será daqui para frente para o Bradesco, dado o cenário mais desafiador, né? Você vê claramente a força de recuperação sinalizando aqui muito maior por parte do Itaú do que do Bradesco, fundamentado em resultados. Se a gente pega um horizonte de 5 anos, né, você vê que o Bradesco precisa mudar da água para o vinho mesmo ali para
se equiparar ao Itaú de novo, né? E isso quem vai proporcionar é resultados fortes que o Bradesco precisa entregar ainda. Esse é o desafio, porque como a gente tem estimativa de alta da Selic para 2025, imaginando, por exemplo, uma Selic em 15%, supondo, a grosso modo, que esse seria o custo de capital, o banco está entregando um ROI ali de 12,7%, ou seja, está abaixo da Selic, né? Então, algumas análises apontam, né, que o banco pode atingir um ROI de 16% lá em 2026 ainda. De outro lado, você vê um Itaú em 2025 agora, né, já com um ROI de 22% e lucros cada vez maiores e aumentando. Então, na minha opinião, acho que o resultado do Bradesco ele foi bom, né, porque veio crescente, continua vindo crescendo trimestre pós trimestre, não tem como falar que foi ruim. As principais linhas vêm de crescimento, enquanto a inadimplência seguiu em queda, né, eu não mostrei, mas eu vi ali que seguiram em queda, é um ponto positivo. A bronca do mercado, na minha visão, nem é com o resultado, nem é com a forma que o Bradesco vem fazendo a sua reestruturação, mas sim com as expectativas de cenário econômico que vão respingar mais forte no Bradesco do que em demais bancos, do que num Itaú da vida, por exemplo, que não está preocupado em se recuperar. Mas em relação à reestruturação do banco, ela segue no curso e o banco está fazendo ali o que ele pode. Para quem investe no Bradesco para dividendos, vamos ver a estimativa também, assim como a gente olhou ali para o Itaú. Estão vendo aqui para o Bradesco agora, estimativa de dividendo por ação para 2025 e 2026 está na casa ali de R$1 por ação, né? R$1,10, R$1,05, em linha ali com o que foi entregue no ano de 2024. Então, para você que, por exemplo, está comprando a ação preferencial aqui nesse preço, é um yield projetado ali médio na casa dos 9%. Né? Me fala aí, inclusive, se você tem as ações do Bradesco, qual é o banco que você investe, né? Se você investe no Bradesco ou se você investe no Itaú, no Banco do Brasil, enfim, se você acredita aí que o Bradesco vai conseguir fazer essa reestruturação bem sucedida, tá? Vamos aqui de mais resultado trimestral. Nós tivemos essa semana Brasil Agro, segmento do agronegócio, é mais um setor que promete melhores resultados em 2025 e 2026. Em relação aqui à empresa específica, né, ela reportou então, né, mais um prejuízo no trimestre, né, o prejuízo foi de 19,6 milhões. E olhando aqui no semestre, né, pegando os últimos 6 meses contra os mesmos 6 meses do ano anterior, aí já foi um lucro de 77,8 milhões. Então, como é uma empresa de commodities e também imobiliária, entre aspas, né, porque ela tem negócios imobiliários ali com as propriedades que ela realiza lucro, faz arrendamento, enfim, ela tem uma vantagem competitiva ali nesse segmento, então ela acaba ganhando dinheiro de outras formas ali com a venda de terras. O resultado em determinados períodos, né, ele pode ser bem oscilante por causa disso, né, mas o prejuízo em si, os prejuízos em si que ela vem reportando é muito pelo cenário desafiador para as commodities, né, e olhando aqui pelos produtos que ela vende, né, que compõem a receita líquida da empresa, a gente tem aqui alguns detalhes, né, pelo menos os mais relevantes aqui contribuíram para que o resultado não tivesse vindo pior, né? A gente tem aí, ó, as receitas com soja cresceram tanto no trimestre quanto no semestre, e ainda dentro dos negócios aqui mais relevantes a cana de açúcar também, né, que nesse caso que ajudou bastante as receitas da empresa, ou seja, o resultado poderia ter vindo ainda pior. Essa parte aqui até agradou o mercado inclusive, né? Cana de açúcar e soja que salvaram os números da empresa. Os prejuízos foram mesmo por questões de maiores impostos ali no período, né, e movimentação de ativos biológicos e produtos agrícolas. E aí, se a gente olhar para frente, né, vislumbrando preços de commodities melhores, o cenário pode ser mais promissor, tanto em termos de produção, dado um clima mais favorável, e também em relação ao dólar, né, que ainda está em patamares mais altos, o que costuma favorecer principalmente empresas do segmento de commodities agrícolas. Então acho que é uma empresa aí que vai seguir no radar em 2025, né? E como a Brasil Agro chamou bastante atenção lá atrás também, num passado recente, pelos grandes dividendos que ela pagou, vamos dar uma olhada aqui também nas estimativas de dividendos por ação, estimativas do mercado para Brasil Agro para dividendos, olhando exercícios à frente, né? Veja que a projeção é para dividendos ali na ordem de 2,20 mais ou menos, né? Considero otimista essa projeção, tendo em vista que a própria administração fala em algo na casa de 6%, né? Nesse exemplo estimado aí, a gente estaria falando bem mais que isso, né? Seriam uns 9% nos preços atuais. Mas enfim, vamos ver 2025, né? Como é que vai ficar o cenário para commodities e principalmente, né? Se, em relação aqui a Brasil Agro em específico, se a empresa vai fazer aquisições ou fazer arrendamento de terras, né? Isso pode impactar os dividendos da mesma forma que, quem sabe, ela venda
venda mais propriedades, assim como ela vem fazendo em últimos exercícios, e é o que tem garantido dividendos, né? Então, o dividendo da Brasil Agro é difícil de cravar, porque depende de muitos fatores, né? Então, em tempos de commodities em baixa, não dá para ser tão otimista assim em relação a proventos. Mas, de todo modo, você que está esperando dividendos da empresa deve vir só lá em outubro, tá? A Datacom da empresa sempre foi no mês de outubro, com a empresa fazendo apenas um anúncio e um pagamento. Vamos ver também um pouco de preço entre barato, justo ou caro. Para os analistas, a ação é considerada barata, porém, aqui segundo as métricas da ferramenta aqui do Investing, o preço baixo mesmo seria abaixo dos R$19. E eu gostaria também de saber a sua opinião aí sobre a Brasil Agro. Me fala aí se você tem em carteira e se você está confiante na retomada do agronegócio. E dito isso, nós tivemos mais anúncios de dividendos aí nessa última semana. Vou destacar aqui a Lavvi, empresa que eu já vinha comentando desde o ano passado que poderia pagar bons dividendos em 2025. Então, olha só, já fez aí o primeiro anúncio, né, que vai pagar um montante de 80 milhões, o valor por ação é de aproximadamente 40 centavos, a Datacom é até amanhã, dia 10 de fevereiro. O pagamento desse dividendo será realizado no dia 19 de fevereiro. A previsão aqui é da empresa pagar cerca de 90 centavos, né, 90 centavos a R$1 por ação em 2025, né? Então daria aproximadamente aí uns 10% em dividendos se essa projeção se confirmar. É uma empresa cíclica, mas que tem conseguido entregar resultados consistentes e em contrapartida tem pago dividendos interessantes ali para o acionista, paga trimestral. O cenário de juros altos não é nada favorável para o setor, mas essa é uma empresa que vale a pena ficar de olho. E um outro anúncio que nós tivemos nessa semana, dentro ali do mesmo segmento da Lavvi, foi a Cury. A empresa vai pagar um montante total ali de 175 milhões, que dará cerca de 60 centavos por ação. A data compra ter direito é até o dia 10 de fevereiro de 2025 e o pagamento será realizado no dia 20 de fevereiro de 2025. Foram então outros dois anúncios importantes que tivemos nessa última semana e que estão com a data com aberta, além do anúncio do Banco Itaú, que eu comentei logo no início do vídeo. Tá bom? Algumas boas notícias aí nessa última semana, a temporada de balanço começando com bons resultados, com boas perspectivas e bons dividendos sendo anunciados. Então, se você ficou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Uma ótima semana para você, bons estudos e até a próxima.